E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai cortar toda a minha fala e ele vai pegar as suas respostas. Então, como que era a Uhum. tua vida antes do ágil? Aí a minha vida antes do ágil, o importante é sempre você repetir esse pedacinho. A minha vida Pra antes de saber o conhecer o que ágil o era assunto. assim, assim, assado, né? Aí conheci a Adriane Colossetti, assim, assim, assado. Tua história, né? E aí a outra, Sim, né? Qual o resultado que você teve desde então você está com essa mentalidade ágil? E ágil não é só Scrum, Kanban, essas coisas tudo. É tudo que a gente veio conversando já ao longo de todo esse período, quando a gente fazia as nossas inceptions para poder fazer descoberta dos produtos, quando a gente fala de inteligência emocional, comunicação, relacionamento, feedback, essas aham, coisas todas, né? Então o ágil ele sim, engloba tudo isso. Aí fala quanto tempo você levou para poder atingir esse resultado em si mesmo, né? Quais ferramentas ou métodos você aprendeu com a Adriane que foram mais importantes para você? Como ficou depois, né? Então, como que está hoje? E por que para quem você recomendaria os cursos da Adriane? Então, é praticamente isso, né? E eu vou acrescentar só uma assim, se você teve, né, alguma resistência ou que nem o bate-papo que a gente fez aqui agora, né, das resistências humanas que a gente percebe então, quais tipos de resistência de repente? Ferramenta que seja, qualquer coisa do gênero que venha na mente, tá? É praticamente isso, beleza? certo. Beleza. Ó, eu vou me pôr pra cá e a gente só faz o teste, então. Podemos? Porque Manda ver. vai Bora. do. Eu falo, vai de você sair correndo logo pra você ir pra casa, tomar um banhão, jantar, ficar com a esposa e as filhas, curtir bastantão. Aliás, fala que eu mandei um beijo, tá? Eu mando um beijo, pode deixar. Obrigada. Ó, então a primeira pergunta, praticamente, para a gente poder fazer o treino, é como que era a sua vida antes de conhecer o ágil? Dri, minha vida antes de conhecer o ágil, na verdade, eu costumo dizer que o mundo mudou há muito tempo e eu até acho que a área da tecnologia ela mudou rápido também. Ela é uma das áreas que mais, né, se atualiza, mas é, a gente sempre, e aí eu falo um pouco porque eu trago um pouco o viés da parte do empreendedorismo, né, que é o que eu vivo. A gente, como empreendedor, a gente acha que a gente sempre quer economizar, a gente sempre procura, porque é uma das necessidades do empreendedorismo, fazer muito com pouco recurso, muitas vezes. E esse recurso é de tudo, é financeiro, é de pessoas. E a minha vida antes do ágil, ela era assim, gastando com coisas que eu nunca vou usar. Né, eu percebi no ágil, toda a minha trajetória, minha experiência com ele, que é, até dentro do próprio ágil as coisas mudam e aquilo que eu construí dentro do ágil já não serve mais. Então, assim, minha vida antes do ágil era fazer coisas que eu nunca vou usar. Sonhar com coisas, às vezes, muito grandes e esperar estar pronta para um dia colocar em prática. E aí, quando eu vou colocar em prática, já foi. Quando eu falo para mim, no mercado do empreendedorismo, assim, é, é você arriscar toda a sua vida numa, sabe, numa metodologia que muitas vezes ela só vai te levar pro buraco, porque dependente da área que você tá, o mundo, ele tá cada vez mais rápido, né? Então, eu acho que o ágil, para mim, ele contribui muito nessa questão. Então, antes do ágil era assim, agora dentro do ágil a gente tem que já procurar o ágil do ágil aí, porque já vem mudando muita coisa, mas para mim é isso. Antes do ágil era gastar aquilo que não tinha, nunca vai ser usado, enfim. Perfeito. Eu vou colocando no mudo aqui porque vai que de repente numa dessas os takes ficam perfeitinhos e tá tudo bem. Pra mim tá Tá bom. lindo, tá? Só a hashtag tá, fica a dica. E aí, a Tá. gente segue na pergunta de como você conheceu a Adriane. Então é muito importante, é como se eu não tivesse aqui te entrevistando, né? Então, alguém tá te entrevistando e fala assim: "Pô, eu conheci a Adriane, pá". Ah, e uma coisa que é importante, a gente não É que fala eu nome falei de agora, né, empresa. Odri? Não, mas Odrião, aí ele porque. corta o primeiro DRI, ele corta o DRI e segue o restante, tá tudo certo. Tá bom. Tá tudo bem.
E o outro é, né? Eu conheci a Adriane Colossetti. É importante por conta da gravação que fica. Não falar o nome do Bradesco, por exemplo. Não pode. Tá, Não pode. Eu conheci numa empresa onde eu atuava, tralalá, tralá, né? Numa empresa financeira. Não tem problema de você falar ramo. Mas a gente tá evita bom. falar nome de empresa por conta lá do LGPD, não sei das quantas, tá, tá, tá. Sim, 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 sim. É isso, tá? Fechou. Então vai, tá na mão, é contigo. Bom, eu conheci a Adriana, puxa, numa época bem conturbadora da minha vida, inclusive, né? Do, do Adriane. Puta que pariu, é a Adriane. Tá bom. Deixa comigo. Não tem problema. Só porque senão vai parecer que eu peguei vídeo de uma menina De chamada outra Adriana pessoa, e exatamente, é. é que eu te chamo de Dri pra não ter erro É. já, né? Pode fazer um Dri. Eu conheci a Dri Colossetti, aí é importante o sobrenome. Pra Tá, poder, tá? O Adriane, ou Adriane Colossetti, ou Dri Colossetti, enfim. Porque a tá pessoa bom. que vai estar te assistindo, ela ela tem que entender o seguinte, cara, de quem que ele tá falando. Não, não, é importante. O nome é uma das coisas mais importantes aí, né? É verdade. Pode deixar que eu vou acertar aqui. Valeu. Bom, eu conheci a Adriane Colossetti numa fase bem difícil da vida, assim, sabe? A gente estava num projeto em comum, né? Ela, inclusive, ela estava liderando o time, era um time, era uma instituição financeira. Ela estava fazendo uma conversão aí nessa questão do ágil. Era um dos projetos principais, assim, de modelos que após ele ia ser tomada decisões, assim, da diretoria, se, puxa, ia seguir ou não. E a Adriane me ajudou muito, principalmente, né, porque eu comentei que foi uma fase difícil, eu tinha acabado de vender uma das minhas empresas e tinha voltado para a área de tecnologia. E eu estava muito tempo afastado da área. E o mundo mudou muito rápido em 4 anos. Eu voltei, o mundo era ágil, e quando eu tinha saído, eram projetos estruturais, assim, que levavam 4 anos para serem feitos. E eu cheguei, o primeiro projeto que eu fui participar foi nesse, né? Até pela minha experiência, pelo meu perfil, tudo, me colocaram lá, mas eu não tinha experiência no ágil. E a Adriane contribuiu muito com o time, com a empresa que contratou ela, com a squad, tinha outras squads envolvidas e tudo, mas comigo em particular, ela foi uma peça assim fundamental que hoje a gente tem contato, né? E vira e mexe em momentos da minha vida, eu falo assim, Adriane, me ajuda aqui que eu tô com dúvida, o que que eu faço, né? Então a gente começa a subir, às vezes, a carreira, começa a viver coisas que a gente, na vida a gente sempre vai ter algumas dúvidas, né? Mas a Adriane, para mim, ela é uma consultora, ela é uma psicóloga, ela é. E além da questão toda técnica que ela traz, ela transmite de uma forma assim que é fácil de entender, né? Então, ela tem uma experiência muito bacana com pessoas que às vezes a gente não tem contato, mas que vivem ou passaram por coisas que a gente está passando agora, e ela traz de uma essência assim muito boa. E acho que ela tem uma coisa muito especial, que ela sabe lidar com as pessoas. Ela é uma coisa que falta muito na área da tecnologia, né? A gente é muito racional, a gente muitas vezes é muito tarefa, tem que ser concluída aquela tarefa, e às vezes a tarefa não é concluída por causa das pessoas, porque quem conclui as tarefas são as pessoas. E a Adriane, ela é fantástica nisso, e ela leva as pessoas para a conclusão de um jeito assim que é inexplicável. Ai, que demais! E você viu que eu dou sempre um tempinho, né? Porque dá tempo deles fazer tudo cortezinho. Ah, dele fazer o cortezinho. Pô, obrigada. Nossa, que delícia. Deus é mais. Gratidão, que delícia de ouvir isso. Bora, bora, bora. Porque, ó, Bora. qual o resultado que você está tendo desde então, né? Desde que você está trabalhando com essa mentalidade? E em quanto tempo você levou? Eles têm muita sede de, eu consegui aprender, já pratiquei amanhã. Né? Porque eles não querem um negócio assim. Eu aprendi hoje de uma forma fácil, por causa da didática e tudo, né? E
e daqui 3 anos eu peguei. Nossa, aí ele já dá aquele negócio. Então é assim, todas as ferramentas, né, que você viu de alguma forma, o tempo é exatamente esse. Quanto tempo você levou para praticar, né? Ó, então eu aprendi hoje, eu já pratico ou eu levei tanto tempo para praticar? É praticamente essa a ideia, tá? Uhum. Bom, não, Rodrigo, só um panorama aí. O- Qual que é a pergunta em si? A pergunta é: qual o resultado que você está tendo desde que está trabalhando com agilidade? Em quanto tempo você levou para atingir o resultado? Tá bom, beleza. O resultado que eu venho tendo, assim, com a metodologia em si, é, é, ele é, assim, ele é de valor, né? Conforme eu falei até anteriormente, eu, eu vim aprendendo muito com os treinamentos da Adriane e do jeito que ela traz, assim, eu consigo colocar em prática de uma forma pode-se dizer que basicamente instantânea. Então, eu não vou falar de todas as ferramentas que eu aprendi aqui, porque senão vai ficar muito extenso, mas uma que me trouxe muito valor, assim, é a questão de investigar a fundo, né? As inceptions. Porque, no final das contas, principalmente para mim, que às vezes a gente tem que entender o que o usuário vai precisar. Eu vou lançar um produto no mercado, no caso, eu já tenho um produto, eu preciso engajar ele melhor e tudo. Eu preciso pensar como que é o, o- como que pensa o outro lado. Então, por exemplo, a Adriane, ela me fez tentar me colocar no lugar das pessoas de um jeito onde eu não conseguia fazer. Eu já estava no mercado, as pessoas já usam a minha ferramenta, né? Então, assim, para mim, eu fiz o treinamento, aprendi várias coisas e tudo mais. Você consegue, dependendo, principalmente se você estiver na área, assim, o que você aprendeu hoje amanhã você tá lá no time fazendo, sabe? Mas assim, dependendo muito de como você tá no mercado, que momento que você tá, se você já é às vezes um PO, por exemplo, se você já é uma pessoa do time na área de desenvolvimento, é, durante o curso muitas das coisas você vai colocar em prática, mas vai ter aquela que vai virar a chave para você. Então assim, hoje tudo que eu vou fazer, eu avalio, poxa, será que isso realmente tem valor lá? Né? Será que isso tem valor para os envolvidos, para todos os stakeholders? Eles não é só o cara da ponta final, né? Então você começa a enxergar todas as personas ali. Então uma coisa que me chamou muita atenção, que foi fantástico para mim, é se aprofundar assim no valor de cada história, porque não é só a questão de priorizar, mas é a questão de fazer ela direito. Porque às vezes você vai né, vamos priorizar, eu preciso quem é mais importante, mas além de tudo você tem que se aprofundar. Às vezes a gente fica muito na superfície. Então, para mim, eu tenho comigo assim que quando a gente não se aprofunda, poxa, eu sou cristão. Se eu não me aprofundar naquilo, se eu não abrir mão de algumas coisas, eu não vou experimentar. E a Inception para mim é isso. Se você não se aprofundar, se você não for no fundo lá, você não vai encontrar o porquê daquilo lá. Ou você vai até falar assim, ó, realmente esse cara não era para fazer. Então é quando você vai lá no fundo. Então para mim uma das coisas que assim me chamou muita atenção que fez muita diferença é isso. Então, a verdade é que a gente hoje constrói alguns produtos aqui e né, a gente tem que escolher o que é melhor e o que não é. Eu uso muito esse aprofundamento, enfim. Então, para mim, é assim, ó, é instantâneo. A conversa que você tem com a Adriane, os treinamentos que você faz com ela, ele abrange de uma forma onde você consegue aplicar. E aí, às vezes, você vai aplicar até na vida pessoal, sabe, gente? Arrasou, Bru. Você já preencheu, inclusive, a pergunta 4. Fantástico. É, Aí, ó, só para finalizar, então, tem outras duas. Se quiser também emendar, fique à vontade. Sempre tá. falando, né? Igual você falou agora, as ferramentas e tal. Como ficou depois e por que. Não, peraí, vou fazer assim, ó. Como ficou depois?
Ou teve alguma resistência da sua parte em acreditar ou não se isso funcionava ou não? A própria, a questão do que, da ferramenta que eu falei aqui, Sim. ou do, Pode ser ou da agilidade em si, da ferramenta. Teve alguma questão dessa, não? Você fala, cara, eu não acreditei no processo, mas aí eu falei, tá, deixa eu experimentar mesmo assim e o negócio funcionou? eu tenho a questão do meu próprio time, que é pequeno, que às vezes não fazia muito sentido. Se você achar que é válido, Sim, sim, até é um pensamento. Você fala, pô, eu pensei que de repente, para minha equipe que era pequena, não ia funcionar, mas eu vi que funcionou. Que uhum, funciona. Sei lá, acho que é nessa linha, né? sim, Super cabe. Pode. cabe. Vamos lá, vambora. Eu tinha uma certa restrição, porque quando eu aprendi o ágil, na empresa que eu tava, era uma empresa grande, então a gente tinha um time, a gente precisava controlar esse time. A gente sabe que o time de desenvolvimento ele é caro, ele é custoso. Se a gente vai para um caminho errado, vai custar. E tudo nesse sentido, para mim, fazia sentido cuidar do time do jeito que a metodologia ágil tem. Só que dentro da minha própria casa, né, na minha empresa, eu tinha um time menor, reduzido. Então eu tinha um time, por exemplo, de duas pessoas, dois devs, eu que tomava as decisões do que fazer e o que não fazer. E, então, para eu tomar as decisões que eu precisava fazer, cabia muito as ferramentas que eu aprendi com a Adriane. Mas aplicar todas as, né, aquelas, poxa, uma daily, ah, sabe, as reuniões de entrega e tudo mais, eu achava que às vezes eu tinha uma certa restrição, porque eu vou parar o time, a gente já sabe o que está acontecendo, a gente é menor, sabe? Mas eu percebi que quando eu coloquei, eu tive um resultado diferente, eu tive uma efetividade diferente. E aí teve momentos que eu estava um pouco mais ocupado, fazendo outras coisas na empresa, e eu deixei o time solto. E por não ter uma pessoa que, sabe, um Scrum Master, por exemplo, que lida com aquela. Eu senti que eu tive uma queda muito grande. E aí foi que eu percebi que realmente o ágil, meu, se você fazer. Às vezes não vai dar para você fazer todas as cerimônias. Então, você tem que saber, eu acho que dosar. E aí por isso que vale a pena você entender todo o ágil para você, falar assim, ó, neste contexto cabe isso, neste contexto não cabe. Fazer a adaptação necessária, mas eu acredito muito, e por experiência própria, que os resultados são melhores. Às vezes, por isso que eu falo, acho que uma das questões maiores aí são as pessoas, né? Então, o relacionamento, às vezes o time se sente abandonado, ou você não explicou direito, você não transmitiu direito. Então, às vezes, a metodologia ela vai contribuir para que esse tipo de falha seja menor. E aí, o que acontece? As entregas são maiores, a efetividade é maior, a qualidade é maior, né? Então, e fora o engajamento, porque você pode perder, inclusive, pessoas aí por falta de deixá-las próximas, envolvidas, enfim. Então, para mim, eu tinha uma certa restrição, não exatamente com a metodologia, mas eu achava que ela não cabia para mim, não cabia para o meu bolso, por exemplo. Sensacional. E aí, você viu que deu tudo certinho, perfeito. Deixa eu só, peraí, só falar um negócio aqui, pai, peraí. Pronto, Bru. Pronto, Bru. Mil perdões. E aí? Aí, a nenê tá aqui, eu falo, a cachorrinha veio pra cá, veio no colo e veio dormir do meu ladinho, né? Aí o pai veio, cadê a nenê? Tá aqui. A neném, é neném, viu? Mas vamos lá. Neném. Bru, aí sim, como que ficou depois? E aí, por que e pra quem você recomendaria os cursos da Adriane? Lembrando lá toda a parte, né? Agilidade, comportamento, essas coisas aí. Beleza? Então é isso. Como que tá agora, Como ficou então? depois, tá? Da agilidade, né? Como que tá agora, então? Com tudo isso, né? Você aplicando isso no seu dia a dia e tal, né? Resultados, a efetividade, mais economia, economia de tempo, sei lá, alguma coisa, né? O que for. Uhum.
E por que e para quem? Lembrando aí, se você puder, por gentileza, abraçar um público maior, não só de TI, porque uma resistência muito grande que eu encontro mas é só para TI, mas é só para TI. Sim, E na sim. realidade, isso daí, se a gente for ver, ele cabe para tudo, né? Tá Então, bom, Bru, beleza. tá contigo, joguei a bola para você, como está agora então a tua vida, né? Para isso, você pode falar de uma forma resumida e aquilo que você acha que deve e o porquê e para quem que você recomenda. Beleza. Bom, hoje o resultado que eu tenho, assim, principalmente com o time de tecnologia, que foi onde a gente iniciou e tem uma história maior, é, é que o time anda sozinho. Então, assim, uma das coisas mais valiosas que nós temos na vida hoje é tempo. E se a gente perde tempo com coisas que a gente poderia não perder, tá deixando a vida passar, sabe? E, poxa, hoje na minha história eu tenho 4 empresas que eu preciso cuidar e eu não posso deixar o time de desenvolvimento à deriva, como eu falei lá atrás. O time de desenvolvimento ele é um time, ele é um custo caro e ele é de extrema, assim, valia principalmente pro meu produto de uma das empresas, né? E ele precisa andar. Então, assim, hoje o time ele anda sozinho, mas para mim é uma das coisas mais valiosas, assim. Se eu jogar qualquer coisa lá, eles dão a devolutiva, eles tomam decisão, eles compartilham. E o que mais legal, muitas vezes quando a gente tem a vaidade, né? A gente é dono do produto, a gente tem a vaidade, a gente quer ser consultado. Eles tomam as decisões, mas ainda assim eles respeitam você como pessoa. Ó, tomamos essa decisão por causa disso, 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 disso. E a gente acredita que é isso, concorda? Às vezes você nem concorda. Aí você fala, vamos ver o que que vai dar, porque às vezes eu tô errado, né? Então, uma das coisas, assim, o resultado para mim de mais importância é esse. O time, ele caminha sozinho e acerta, sabe? E, assim, eu acho que o ágil, quando a gente aplica corretamente, ele serve, meu, para a empresa de um modo geral, né? É, eu acho que ele começa e deu origem na parte, talvez aí né, em algumas áreas muito específicas, mas toda empresa precisa de uma organização, né? Todas as áreas da empresa precisam de uma organização. Então, assim, hoje eu acabei aplicando parte disso, aí a gente tem que saber adaptar, mas em outras áreas da empresa. Então, por exemplo, olha só, gente, eu tenho uma terceirizada de serviço, eu tenho uma empresa de porteiros, limpezas, e são pessoas que você fala assim, elas têm um estudo diferente de uma pessoa formada em tecnologia, que tem, né, atua na área de tecnologia. E assim, porque o que é legal é uma doutrina, é uma metodologia. Quando você aplica, elas limpam os condomínios. A gente criou uma metodologia para isso, para ter. Às vezes a gente tem problemas lá, eh, algumas áreas não aconteciam a limpeza corretamente, tinha motivo. E a gente nunca não sabia. Então, quando a gente criou uma metodologia para isso, sabe, de feedback, uma metodologia de fazer uma reunião com eles, em escutá-los, aí mais uma vez a gente volta a se preocupar com as pessoas. Então, a parte do ágil, onde a gente tem as cerimônias, que a gente dá a oportunidade do profissional vir e contar o que você nunca vai saber. Ou você vai lá viver o que ele vive, ou você faz uma metodologia ágil e escuta ele. Então, assim, né, eu tive essa experiência de aprender o ágil através da tecnologia. Tem uma empresa de tecnologia, a gente usa o ágil no time de desenvolvimento. É, a Adriana, inclusive, é, participou em alguns com o meu time. Os meus devs gostaram muito de conhecer ela, eles se sentiram valorizados, né? É, enfim. Então, você levar isso para outras áreas da empresa é super rico. A gente tem o costume de muitas vezes em ficar preso, né, na parte da metodologia somente para tecnologia. Mas não, a gente pode praticar na vida pessoal, né? A gente não tem que ser um robô. Mas eu acho que nas outras áreas das empresas, meu, se nós aplicarmos, a gente vai ter resultados fantásticos. É que eu só dei um exemplo aqui, mas eu melhorei muita coisa na área da limpeza, escutando e fazendo uma das partes do ágil com as funcionárias da limpeza, sabe?
E às vezes a gente tinha senhoras lá de 60 anos que limpavam alguns condomínios. Tinha umas que limpavam escolas também, escritórios de pequenos, de empresas. E a gente escutou cada coisa e às vezes eram tão simples de resolver e a gente tomava pau do cliente. Tomava a chamada de atenção, muitas vezes, por falta de escutar o nosso próprio funcionário, e a gente usou isso nas cerimônias que a gente fazia no ágil, na parte de tecnologia, estendendo para elas, assim. A gente não aplicou tudo, que também não cabia, mas essa regra, né? Então, aí depois a gente reestruturou a empresa, colocamos dois diretores para fazer o papel que a gente fazia lá e eles continuam fazendo esse trabalho assim, sabe? E continuam colhendo, mantendo, é uma manutenção. Então, eu diria que o ágil serve para o pessoal da tecnologia, mas também serve para as outras áreas da empresa. Toda a área operacional que a empresa tem é cabível, sabe? Fantástico, Bru. Só falta um detalhe. Dá para O enganar, não? Nossa, super! Mano, que legal você aplicou com as faxineiras também. Que tudo. É, a gente faz mais uma questão de feedback mesmo, sabe? A gente Tipo uma fez um. retrospectiva. Isso, sim. Mas assim, eu dei uma enfeitada aqui, né? Mas é tipo uma retrô, assim, com eles. Obrigada, você é demais. E aqui agora então para quem então já dá para caber, porque você fala que né, nasceu na tecnologia, mas cabe para tudo e para todos. O porquê, aí a única coisa que eu queria que você pudesse fechar, o porquê que você recomendaria então o curso da Adriane. Tá, tá. Bom, eu recomendo, principalmente para o aprendizado do ágil, assim, fazer curso com a Adriane Colos. Ah, errei seu nome. Eu recomendo fazer o curso com a Adriane Colossetti, principalmente na questão do ágil, porque ela transmite de um jeito que você consegue aplicar tanto na parte de tecnologia, que é uma das coisas que ela, meu, tem uma especialidade muito boa nisso, mas do jeito que ela traz, você também consegue aplicar em outras áreas, né? E muitas vezes você precisa. A maioria dos cursos que a gente tem da metodologia ágil, eles estão focados na parte de tecnologia. E não tem nada de errado, e a Adriana também traz isso. Mas do jeito que ela transmite, eu acho que quem não é da área de tecnologia, por exemplo, consegue absorver, né, e fazer as relações com o que ela vive no dia a dia. E quem é da área de tecnologia, hum, sem dúvida nenhuma, vai conseguir aplicar também, vai conseguir absorver. Então, eu acho que por que escolher a Adriane é por isso, porque eu acho que ela consegue fazer, ela consegue ver você como um aluno e entender o que você vive no dia a dia, né? E isso é, assim, sensacional. Você consegue é, aproveitar o máximo ali com ela. Então, eu acho que eu escolheria a Adriane por conta disso. Fechou, Bru. Pronto. Tá aí, ó. Fechou? Tá vendo? Que teste, né? Foi um teste ótimo. É, pô, eu não gosto de entrevista, eu fico apreensivo. Não, mas arrasou, tá tudo bem. Tá aqui, ó. Bru, você deixa então eu publicar nos meus sites, redes Manda ver, manda ver. sociais. Divirta-se. Só pega as Gratidão. melhores partes, não deixa as que eu gaguejei, não. Não, tá ótimo. Você foi ótimo e eu super, nossa, super agradeço.